Estamos de volta para o nosso último bloco com o convidado, o juiz federal Carlos Madeira. Quero ressaltar também a participação dos jornalistas convidados nessa roda de conversa sem filtro aqui na TV UFMA, o seu canal de ideias. Lembro que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Bom, eu vou abrir esse bloco, deixo com temáticas livres. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Doutor Madeira, o judiciário diz que começa a agir dentro do legislativo porque o legislativo deu aquela brecha de não aprovar as leis necessárias e essas brechas acabam atraindo o judiciário para dentro do furacão. Só que o judiciário acabou tendo uma imagem muito arranhada em função dessa necessidade de intrometimento nesse contexto. Então, o senhor acredita que se o executivo, o legislativo fizer a sua parte, o judiciário fica longe dessas disputas hoje políticas que a gente vê no país? Eu acredito que sim. O poder não tolera vácuo. Quando o poder se omite, alguém vai ocupar o poder, alguém vai desenvolver. Então, no caso concreto, quando o Congresso Nacional deixa de legislar, o Supremo é convidado, por força do princípio da inércia da jurisdição, que é um princípio segundo o qual o cidadão pode buscar a manifestação do poder judiciário, ele deve decidir. E deve decidir, muitas vezes o faz de uma forma quase legiferante, como se for a lei. E isso acaba tendo uma participação, digamos, ativa. O ideal é que cada poder desenvolva plenamente a sua função, a sua vocação. O Legislativo produz as leis e o Supremo Tribunal Federal interprete as leis, aplicando as leis aos casos concretos. No bloco anterior, o senhor falou que não existe improbidade administrativa por desinformação, existe por inabilidade, por incompetência ou por dolo mesmo, por má fé. Mas existe muito questionamento sobre a atuação do Ministério Público atualmente. Na sua opinião, não existe exagero por parte do Ministério Público? Inclusive, tem alguns parlamentares e até executivos que dizem que hoje muitos promotores no interior ou mesmo na capital querem exercer a função de prefeito. Eu não tenho constatado, na minha atuação enquanto juiz federal, não tenho constatado a atuação exagerada, digamos assim, do Ministério Público. O Ministério Público Federal no Maranhão atua com muito critério e faz um trabalho preliminar de largo alcance. Normalmente, instaura administrativamente um procedimento que assegura a oportunidade de as partes se manifestarem, se pronunciarem e somente depois de esgotada essa atividade é que buscam a intervenção do Poder Judiciário. Na minha atuação, quer dizer, na Justiça Federal, eu não posso falar no âmbito da Justiça Estadual, na Justiça Federal não há exagero do Ministério Público. Ainda há pouco a gente conversou sobre o perfil do Whindersson lá do Rio e o perfil do Flávio Dino aqui no Maranhão. Qual é o perfil do Carlos Madeira? É um perfil de alguém progressista, de alguém que tendo uma origem extremamente pobre, compreende que não é possível um Estado, não é possível um município, o Estado organizado, virar as costas para as camadas sociais mais pobres. Doutor Carlos Madeira, o Brasil ficou perplexo quando o Dias Toffoli, com uma canetada só, mandou suspender todos os processos oriundos de que tinha informações oriundas do COAF. Como é que você não acha que há muito poder na mão apenas de um ser humano? Eu acho que essa decisão já foi revista por ele próprio. Não, foi revista por ele próprio, mas um absurdo que ele cometeu de plano, de uma liminar, suspender. Eu acho que o ministro acabou se redimindo e percebendo que efetivamente aquele não teria sido o melhor caminho. Acabou criando, essa é a verdade. Aquilo não arranhou a imagem da justiça brasileira. Não deixa de comprometer. Toda e qualquer decisão que não tenha o apelo, o sentimento daquilo que o homem médio percebe, acaba comprometendo, sim, a própria imagem do Poder Judiciário. Posso fazer uma pergunta, trazendo aqui para a universidade novamente? O senhor tem dado destaque em entrevistas que é uma tendência do uso artificial para dar mais celeridade aos processos e eficiência aos processos jurídicos. Como é que se repercute na formação acadêmica e profissional dos alunos de direito? Eu acho que haverá necessidade de os cursos de direito se ajustarem a esse novo modelo de ensino. O ensino que eu tive na faculdade, na Universidade Federal do Maranhão, era um estilo secular do século XIX, que perpassou para o século XX. Para o século XXI, nós já estamos chegando na quarta parte do século, há necessidade de o curso de Direito, e não apenas do curso de Direito, de todos os cursos, se ajustarem a esse novo modelo. A inteligência artificial é irreversível, e haverá de fazer grande avanço no julgamento de processo. Não é mais possível administrar os processos como nós administramos. Hoje, um juiz, para ele ser eficiente, ele terá que necessariamente ter conhecimento de gestão, de administração e estar articulado com as modernas tecnologias.
O senhor no começo falou sobre a sua inexperiência política nesse processo todo. O senhor não tem medo da sua inexperiência política muitas vezes lhe levar por caminhos que não sejam corretos dentro da política? Tenho um grande medo. Tenho me socorrido de alguns amigos que são experientes para que, caso efetivamente eu venha a entrar na política, eu não seja levado por labirintos tortuosos. A política, infelizmente, é um terreno pantanoso, movediço, e aqueles que querem trafegar por esse caminho, sobretudo para aquele que foi magistrado com uma longa carreira, deve ter o olhar atento para não comprometer, não macular uma história tão bonita como essa. O senhor se considera o outside da política, que vai entrar agora para tentar convencer a população de que deve confiar no senhor? Eu talvez seja um outsider. Eu espero, na verdade, fazer, caso seja candidato, uma pregação, Vieira, que seja no sentido de que é preciso acreditar nos homens bons. Nós não podemos ficar inertes. Aqueles que são bons devem vir para a política, devem se envolver com a política, com a esperança daquela utopia de que falei aqui de Eduardo Galeano, de que a sociedade ainda possa avançar. Doutor Madeira, me permita, o senhor falou em pregação, o senhor me lembrou dos evangélicos hoje na política, a diferença que eles fazem, mas muitas vezes alguns outros grupos de etnia religiosa nesse país não têm gostado muito dessa intromissão. A sua relação como político com os movimentos evangélicos, católicos, afrodescendentes, dessas etnias religiosas, qual será o tratamento? Diferenciado, melhorado ou... Eu tenho amigos em todos os segmentos. Até pela minha origem, eu passei por todos os setores, amigo de todos os lugares, e consigo conviver bem. Acho que a sociedade tem que ser uma sociedade plural, máxima, e que todos possam ter e desenvolver as suas aptidões, suas necessidades. Acho que todos devem ter, numa sociedade democrática, esse olhar, digamos assim, diferenciado e peculiar. O senhor tem acostumado no judiciário a ouvir os dois lados, sempre tem a defesa, tem a acusação. Na política, caso o senhor entre, venha a ser prefeito, o senhor vai ter que, muito mais do que ouvir o povo, vai ter que ter uma relação com a Câmara de Vereadores, com parlamentares, com presidentes de partidos, com lideranças partidárias. E nem sempre essas relações são republicanas, são de um estadista. Como é que o senhor vai conduzir essa situação? Se eu for candidato, Diego, eu terei uma máxima comigo, que será um mandamento, que é o mandamento da minha vida. Dialogar e fazer com transparência. Não irei jamais, sob hipótese alguma, conversar às escondidas, mas fazer as escâncaras abertamente, para que a sociedade possa avaliar e julgar a conduta do prefeito, de quem que esteja no comando. Dia 11 de janeiro, o senhor deixa a magistratura, e o que mais vai deixar saudade nesses 30 anos de magistratura? O convívio com os servidores, convívio com o Ministério Público, com os advogados de Estado, com os advogados de um modo geral. Eu consegui, ao longo de toda a minha vida, ter uma boa convivência, ganhei o respeito de segmentos expressivos da sociedade, procurei ser um magistrado correto, atuante e assertivo. Eu criei, 20 anos atrás, no Maranhão, a prática das audiências de conciliação, criei uma ferramenta essencial que nem todo magistrado gosta de usar, que é a chamada inspeção judicial. Todos os grandes casos que eu julguei, e quase todos os grandes casos da Justiça Federal do Maranhão passaram por minhas mãos. Questão ambiental de Barreirinhas, eu estive em Barreirinha para fazer a inspeção judicial. Desintrusão da terra indígena ao Aguajá, eu estive por 2 vezes em inspeção judicial para ver se era necessário efetivamente remover os poceiros que ali se encontravam. Aqui mesmo na Universidade Federal do Maranhão, eu estive por 2 vezes em uma ação movida contra a universidade para pleitear que a universidade oferecesse acessibilidade ao seu corpo docente e discente. Julguei procedente a ação, condenei a Universidade Federal do Maranhão a adotar as condições adequadas para a acessibilidade. Então eu vou sentir saudade disto, de ter sido um juiz participativo, voluntarioso e comprometido com esses ideais sociais, os ideais que eu trouxe da minha infância e da minha vida de periferia. O senhor falou agora em Barreirinha, eu queria aproveitar para perguntar para o senhor como é que você viu esse decreto do governo federal que autoriza a privatização dos Lençóis Maranhenses? Eu não cheguei a ler o decreto por inteiro, Jorge, mas eu, em princípio, não veria isso como algo, digamos, surreal ou aviltante. Eu acho que é uma medida que poderia ser melhor discutida. Eu não li o decreto, seria leviano se aqui expressasse a minha posição. Mas, em tese, é possível, sim, privatização de áreas dessa para que o Estado seja mínimo e possa deixar com o particular a utilização daquele serviço. A questão é como isso se dará.
se isso não vai comprometer o bem-estar, a segurança dos que estão no entorno daquele parque temático. Mas, em princípio, ao meu ver, é possível. Mas eu não conheço o decreto, não saberia dizer no desdobramento técnico-jurídico como isso poderia se implementar. Isso passaria, inclusive, pela redução dos limites do parque e afetaria, inclusive, segundo estudo, levantamento de entidades aí que trabalham com essa causa, muitas comunidades que vivem dentro do parque ali, sei lá, ao longo da vida deles. Como é que você vê? Você é a favor de que seja reduzir esse limite? Eu não tinha essa informação, mas se efetivamente isso ocorrer, é claro que deve ser revisto. Não é possível nenhuma medida, nenhuma criação de um parque ecológico, parque ambiental, que venha a comprometer o bem-estar daqueles que estão ali há muitos anos. Posso mudar de assunto? Falando, nossos convidados jornalistas, a medida provisória do Programa Verde e Amarelo acaba com a necessidade do registro profissional de todas as profissões que não possuem conselhos, como publicitários, jornalistas, entre outros. Essa medida não levaria a uma maior precarização do trabalho desses profissionais e jornalistas, por exemplo? Qual é a avaliação do senhor? Eu, pelo menos em relação ao jornalista, tenho uma posição que sou favorável. Eu acho que é possível que grandes profissionais que não sejam necessariamente jornalistas possam prestar um grande contributo escrevendo. Eu conheci aqui um professor, que foi meu mestre, Pedro Leonel Pinto de Carvalho, que não era jornalista, e que escrevia muitíssimo bem nos jornais, temas jurídicos, escrevia com conhecimento. Há grandes economistas escrevendo temas de economia. Então, acho que é possível, sim, que esses profissionais possam utilizar os jornais para expressar o seu sentimento, que é um sentimento técnico. Isso, ao meu ver, não invalida a atividade do jornalista, mas leva o jornalista a fazer uma reengenharia, a reavaliar, a buscar novas informações, se enriquecer para ficar no mercado. Essa questão da não necessidade mais de você ter diploma para exercer profissão e agora muito menos registro profissional, isso aí não vai transformar, pelo menos a nossa profissão, sei lá, em terra de ninguém. Todo mundo agora pode se dizer jornalista, porque essas figuras que você estava falando aí, essas pessoas, jurista, economistas, que escreviam para jornais, escrevem para jornais, escrevem como jornalista colaborador. E agora não, agora acabou a figura do jornalista colaborador, acabou a figura do próprio jornalista profissional, porque você não tem mais do que apresentar nem diploma e nem ter registro. Eu acho que é possível encontrar o meio termo, Jorge. Acho que aquelas pessoas que escrevem sobre temas específicos, sobre os quais tem domínio, eles vão atuar. Mas os outros não. Eu acho que é preciso ter esse controle. Quando eu digo que eu sou favorável, é no sentido de aqueles profissionais com conhecimento técnico da medicina, do direito, da economia, enfim, possam colaborar como jornalista e não ficarem alijados do processo. Durante algum tempo, o professor Belano me dizia que tinha dificuldade de escrever porque ele não era jornalista. Teve que eu buscar, acho que salvo engano, uma participação de colaborador para poder escrever. E nenhum jornalista, digamos assim, que tenha feito um curso de jornalismo, de comunicação, teria o conhecimento técnico-jurídico que ele tinha para escrever nos jornais. E como você faz, então, para responsabilizar esse profissional da comunicação diante do desprezo aí do registro e tudo mais? Como é que a lei de imprensa vai ter que mudar, vai ter que encaixar novos parâmetros? Como é que a lei de imprensa já tem ferramentas bem apropriadas. O jornalista que acaba, por assim dizer, por ofender honras, ofender patrimônio moral, que sai do prumo, digamos assim, eles podem ser punidos pela legislação. A legislação já tem uma disciplina bem eficiente nesse sentido. Agora, eu acho que o curso de comunicação, o jornalismo, deve se adaptar ao novo momento. Mas eu concordo com o Jorge Vieira de que é preciso ter cuidado para que o jornalismo não vira uma terra de ninguém, isso assusta, assombra. Quer dizer, qualquer pessoa, um aventureiro qualquer, se lança em um jornal e pode mutilar a honra, denegrir reputações, criar um ambiente de insegurança social, porque ele não terá a retaguarda necessária, técnica, do conhecimento essencial da atividade do jornalista, com ética, com respeito, o código de ética tão bem cumprido por cada um dos senhores. Bom, a conversa está boa. Dá para mais uma pergunta? Dá para mais uma pergunta, vamos lá. Falando na questão do judiciário, no Brasil costuma-se dizer que tudo se judicializa. Recentemente nós tivemos um caso que no STF foi parar uma decisão de campeonato brasileiro, ainda de 1987. Na sua opinião, existe exageros na judicialização? Por exemplo, as eleições hoje são judicializadas, praticamente tudo vai parar na justiça. Tem como mudar isso?
Eu acho que a judicialização é um fenômeno perverso, porque muitos temas poderiam ser resolvidos antes da judicialização. Há uma tendência muito grande de se buscar agora os canais de arbitramento, de conciliação, para não chegar à justiça propriamente dita. A União vem prestando uma grande contribuição com uma estrutura gigantesca em Brasília de arbitramento, de conciliação. Esse é o grande caminho, as soluções alternativas de conflito. Agora, por outro lado, infelizmente, a administração, isso é o Estado brasileiro, ele estimula a judicialização. Temas que poderiam ser resolvidos administrativamente pelo Estado, acabam levando o cidadão a ir buscar no âmbito da justiça a sua resposta. A judicialização, por assim dizer, acaba virando um fenômeno muito perverso. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a participação do advogado, professor promotor de justiça, juiz federal Carlos Madeira e dos jornalistas convidados, Jorge Vieira, jornalista e apresentador do programa Ponto Continuando, da Mais FM e presidente do Comitê de Imprensa Alema, Marcelo Minardi, do programa político Ponto e Vírgula, da Difusora FM, Diego Emir, jornalista da revista Maranhão Hoje e da Rádio Nova FM, e Kim Lopes, jornalista e blogueiro. Por favor, faça as suas últimas considerações em 1 minuto. Eu quero registrar meu agradecimento comovido ao programa Sem Filtro, de ter aqui comparecido, ter sido arguído por um corpo de jornalista tão seleto, e aquilo que eu expressei é o que eu penso e o que eu sinto. Eu tenho uma marca essencial na minha vida, que é a marca da transparência e do compromisso com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso. Agradeço imensamente essa oportunidade. Muito obrigado. Bom, obrigada mais uma vez pela sua participação no programa Sem Filtro, o seu canal de ideias. Agradeço novamente a participação dos jornalistas e até o próximo programa.